Olá, pessoal! Então, chegamos na fase da controladoria na execução. Nas aulas anteriores, nós pudemos exercitar, estudar, analisar e discutir o papel da controladoria na fase do planejamento. Então, naquele momento, vocês criaram uma empresa, vocês planejaram essa empresa. Missão, visão, metas, valores, objetivos. Vocês viram as forças e as fraquezas, vocês analisaram as forças de Porter, fizeram um BSC, vocês também construíram, calcularam a necessidade de ativos para sustentar o negócio de vocês, identificaram a necessidade de buscar ou não capital de terceiros e programaram as atividades por meio do orçamento. Então, com o orçamento, vocês finalizaram a fase do planejamento de uma empresa. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a controladoria na execução. Então, e nesse momento, o que a controladoria faz? Como que ela exerce o seu papel dentro da organização? Então, nessa fase em que as coisas já estão acontecendo, a controladoria ela vai basicamente providenciar modelos de decisão para os eventos econômicos. O que são eventos econômicos? Então, os eventos econômicos são todas as atividades que acontecem na empresa que alteram o patrimônio. Então, todas essas atividades elas são executadas de acordo com as decisões dos seus gestores. Então, o papel da contadoria nessa fase é munir esses gestores ou subsidiar esses gestores com informações para que eles tomem decisões de modo com que essas atividades ou essas transações provoquem o melhor resultado possível. Nós sabemos que o lucro é o objetivo de toda e qualquer empresa e como é que ele vai acontecer? Ele acontece como fruto dessas milhões de transações ou milhões de atividades ou eventos econômicos que vão sendo executadas dentro da empresa. Né? Os eventos eles se traduzem nessas atividades. E o que são as atividades? É tudo o que acontece dentro da organização capaz de alterar o patrimônio da mesma. Então, portanto, para a execução das atividades, os gestores necessitam de modelos de decisão coerentes e em linha com a visão da empresa de obtenção de lucro e eficácia empresarial. Então, a controladoria ela vai ficar gerenciando ou monitorando essas atividades para verificar se elas estão contribuindo para a geração de valor ou elas estão destruindo valor. Como é que acontece a fase da execução? O que é mais importante nessa fase? A fase da execução é quando as coisas acontecem, é quando tudo aquilo que foi programado antecipadamente ou anteriormente vai ser colocado em prática. Então, nessa fase, há uma necessidade maior ou muito intensa de fazer a gestão operacional. O que é a gestão operacional? É o gerenciamento de compras, produção, venda ou revenda dos produtos, que é o objeto das empresas. Então, o que as empresas vão fazer no nosso caso? As indústrias, elas vão comprar matéria-prima, produzir e vender. Então, isso é a gestão operacional. Gerenciar operacionalmente uma empresa é fazer gestão dessas atividades de compra, produção e venda do produto que ela produz. Dentro da gestão operacional, a gente trabalha com 3 ciclos. Existe o ciclo operacional, que é o mais abrangente. Ele corresponde a todas as ações necessárias exercidas para o desempenho de cada atividade, ou é o processo de gestão de cada atividade, que inclui planejamento, execução e controle, mas voltado ali para compra, produção e venda dos produtos. É a fase operacional, é o que efetivamente a empresa faz. Dentro do ciclo operacional tem o ciclo econômico. O ciclo econômico é aquela parte do ciclo operacional que vai mostrar para a empresa se a atividade que ela exerce dá lucro ou prejuízo. Então, ela evidencia os eventos econômicos no momento em que eles ocorrerem.
bem como a sua mensuração econômica. É nele que se apura o resultado do desempenho das atividades. E existe um terceiro ciclo, que é o ciclo financeiro, que está relacionado ao fluxo de caixa, em que momento as atividades requerem pagamento e recebimento. Então, corresponde ao processo de efetivação financeira de cada evento econômico em termos de fluxo de caixa. Então, a responsabilidade da controladoria na gestão operacional está em apoiar os gestores na busca de eficácia das suas atividades. Então, quanto melhor forem as decisões relacionadas a essas atividades de compra, quanto melhor a empresa conseguir comprar, quanto mais eficiente for o processo produtivo, for ali a gestão operacional da produção, e quanto mais eficiente forem os recebimentos, quanto mais eficientes forem as atividades, maior vai ser o resultado da empresa. Então a controladoria vai ficar monitorando isso, vai estar criando modelos de decisão. Nesses modelos de decisão, o gestor vai poder verificar se as ações que ele realiza contribuem ou não para o resultado global da empresa. Ou seja, a controladoria monitora o desempenho das atividades. Quando a gente fala em ciclo operacional, ciclo econômico, ciclo financeiro, nós podemos visualizar isso nessa figura aqui. Na verdade, não exatamente nessa figura que você está vendo nesse momento. Aqui, essas caixinhas estão esperando informações para serem preenchidas. Então, o ciclo operacional da empresa vai sempre começar pelo planejamento. Então, nesse exemplo, nós temos um ciclo operacional que inicia no tempo 0 e conclui-se no tempo 9. Então, todo esse espaço de tempo engloba o ciclo operacional. Então, uma atividade é planejada, né? Por exemplo, a produção de um dos produtos que vocês programaram na empresa de vocês. Aí esse produto é emitida uma ordem de compra dos materiais que vão compor esse produto, ou seja, da matéria-prima que vai compor esse produto. Aí no tempo 2, esse produto é efetivamente comprado, estocado e os impostos que estão embutidos no preço de compra são separados, há um crédito desses impostos. Na sequência, um pagamento das compras. Em seguida, os materiais vão lá para a produção, ao consumo de materiais. Então, o processo de fabricação e consumo dos demais recursos industriais. Então, o produto vai lá no Parque Fabril para ser realizado. Aí eu tenho a produção e o estoque dos produtos acabados. Na sequência, o pedido do cliente, a venda, o recolhimento dos impostos que incidem sobre a venda e, por último, o recebimento da venda. Então, aqui você vê de forma ilustrativa todo o ciclo operacional de um negócio. Começa com o planejamento e finaliza com o recebimento da venda do produto planejado. Claro que numa empresa os ciclos vão acontecendo simultaneamente, à medida que um está na ordem de compra, outro já está na estocagem, um terceiro está no pagamento, então não são ciclos isolados, exceto se eu trabalho com um produto muito específico, com muita dificuldade de produção, aí eu tenho ciclos isolados, mas não é a maioria dos casos. Então, toda essa etapa que começou no tempo 0 e terminou no tempo 9 compõe o ciclo operacional. Então, a gestão do ciclo operacional é fazer com que esse ciclo aconteça de forma mais eficiente possível. Dentro do ciclo operacional está o ciclo econômico. Então, olha, a partir do momento que eu tenho a matéria-prima, né, que eu tenho a matéria-prima disponível lá no meu estoque, até o momento que essa matéria-prima é vendida em forma de produto acabado, há o ciclo econômico. E o ciclo financeiro acontece entre os prazos que eu pago as compras e o momento que eu recebo a venda do produto fruto daquela compra, certo? Então, a mensuração do ciclo operacional para fins de sua gestão é baseada no transcorrer do tempo.
Então, vocês viram ali no slide anterior que existiu ali um ciclo que iniciou no tempo 0 e terminou no tempo 9. Então, o acompanhamento dos dias transcorridos entre todos os momentos do ciclo operacional é uma gestão fundamental para a otimização do próprio ciclo. Então, aí que vai entrar o papel da controladoria. Entender a duração de cada uma das etapas, quanto tempo demora cada uma dessas etapas, quanto tempo demora para eu comprar, quanto tempo demora para eu receber, quanto tempo demora para ir para a fábrica, quanto tempo fica na fábrica. Então, tudo isso vai somando nos dias do ciclo operacional. Então, quanto melhor for a gestão, ou quanto menos tempo eu gastar entre o momento em que o produto é planejado e eu recebo as vendas, melhor vai ser para a empresa, porque eu vou estar otimizando a produtividade, eu vou estar gastando ou usando o mesmo recurso para produzir mais. Então, gastando o seu menor tempo possível, a empresa poderá acionar novamente o desempenho de suas atividades mais rapidamente, conseguindo um giro maior dos recursos à disposição das atividades. Maior giro ou maior rotação é evidência de maior produtividade na utilização dos recursos e, consequentemente, menores custos e maiores ganhos. Lembro lá numa das aulas que eu disse para vocês que o objetivo da contadoria é fazer com que a empresa ganhe mais dinheiro? Aí vocês podem ver de forma prática isso. Então, quanto melhor a empresa ajustar esses prazos, quanto mais otimizados eles forem, mais ela vai conseguir ganhar dinheiro. Porque com uma mesma estrutura ela consegue produzir mais. Se ela produzindo mais, vendendo mais, consequentemente eu tenho mais resultado, mais lucro nas minhas operações. Vamos ver um exemplo aqui de gestão operacional. Então, vamos começar verificando o número de dias do ciclo operacional, econômico e financeiro. Lembrando que o ciclo econômico e financeiro estão dentro do ciclo operacional. Então, nesse exemplo, ó, planejamento da produção. Então, fica lá, o produto sendo planejado durante 5 dias. Aí, 2 dias são gastos para emissão da ordem de compra. A partir do momento que a emissão de ordem de compra acontece, a empresa precisa esperar 90 dias para receber o material do fornecedor. Ela tem 30 dias para pagar esse fornecedor. Então, lembrando que esse 30 dias ele não está somando aqui dentro do ciclo operacional, mas ele faz parte. Eu preciso dessa informação para, na sequência, fazer o cálculo do ciclo financeiro. O consumo de materiais na fábrica, então, a partir do momento que eu recebo o meu material, ele fica em estoque por 60 dias. Depois que ele vai para a fabricação, ele demora mais 60 dias para ficar pronto. Estando pronto, ele fica 30 dias no estoque. Aí, o processamento do pedido do cliente leva 10 dias. Então, 10 dias depois eu consigo efetivar uma venda. Processar o pedido de um cliente, 5 dias depois de efetivar a venda e receber essa venda depois de 30 dias. Então, o ciclo operacional desse exemplo é de 292 dias. Parece longo e realmente é longo, mas isso depende de cada atividade, de cada produto, de cada negócio. É óbvio que o negócio de vocês não vai ter um ciclo operacional tão longo, mas aqui eu estou usando só um exemplo. Com relação ao ciclo econômico-financeiro, dentro daquele slide anterior nós já vimos que a empresa estoca o material durante 60 dias, o produto fica sendo elaborado, fica sendo produzido lá durante mais 60 dias, depois ficou pronto, fica 30 dias em estoque, mais 5 dias para emitir a nota fiscal de venda. Então, o ciclo econômico desse negócio que eu estou usando como exemplo é de 155 dias. E o ciclo financeiro, né? Do ciclo econômico, eu vou diminuir o prazo que eu tenho para pagar o fornecedor, que é 30 dias, e vou aumentar o prazo que eu demoro para receber as vendas, que nesse caso também é 30 dias, de modo com que eu não tenha um ciclo financeiro diferente do ciclo econômico em termos de números de dias.
Eles ocorrem em tempos diferentes, mas levam o mesmo número de dias para serem finalizados. E agora vamos ver também um exemplo para eu calcular outras informações relacionadas ao ciclo operacional e ao número de dias que a empresa leva para concluir uma das fases. Então vamos usar como exemplo essas informações. Essa empresa, ela tem custo dos materiais, ou seja, ela gasta R$ 3.000 com materiais para ser produzido. Outros custos de fabricação, mais 1.800 por mês. O valor de venda bruto desse produto com impostos é de 8.400. Os impostos sobre as vendas é de 1.400, ou seja, esse produto líquido de impostos é 7.000. Os impostos sobre as compras é de R$ 600. Desse modo, eu tenho impostos líquidos de R$ 800, que é 1.400 menos os 600. Nesse exemplo, essa empresa ela mantém estoque de materiais suficiente para manter uma atividade durante 2 meses. Então, em termos financeiros, ela vai precisar de R$ 6.000 para manter estoque de materiais. O imposto creditado, mais 1.200, porque a empresa paga esse imposto no momento que ela compra, né? Então, ela precisa computar isso no seu capital de giro. Eu vou descontar desse montante o prazo que eu tenho para pagar o fornecedor. Então, eu preciso ali de 2 meses de materiais, mais 1 mês eu tenho de prazo para pagar o fornecedor. Então, 3.600 eu vou diminuir dessa conta. Essa aula, mais ou menos, vocês tiveram lá na determinação dos ativos, só que lá a gente não falou de impostos. Então, esse é um diferencial desse material de hoje. O estoque em processo. Então, 2 meses de materiais vezes 3.000, eu tenho 6.000 de custo. 2 meses de gastos de fabricação, mais de 1.800, mais 3.600 com isso. O estoque de produtos acabados, eles ficam 1 mês parado, né? 6.600, que a empresa vai ter que bancar. A venda, ela demora 1 mês para receber, então esse valor vendido de 6.600, ela vai esperar 1 mês para receber, então ela vai ter que financiar o cliente. E o imposto recolhido é de R$ 800. Então, nesse exemplo, a empresa precisa ter um capital de giro de 27.200. Ela precisa de 27.200 para sustentar a sua atividade. Para eu entender, para eu transformar isso em dias e trabalhar melhor o meu ciclo operacional, eu posso transformar essa informação em dias de custo de fabricação, ou seja, quanto que eu tenho que imobilizar, quantos dias de custo de fabricação eu preciso imobilizar, eu preciso guardar para eu poder ter esse capital de giro. Como é que eu faço essa conta? Eu vou dividir a necessidade de capital de giro multiplicada por 360 pelos gastos de fabricação anual. Então, eu tenho o custo de materiais bruto por mês de 3.600 multiplicado por 12 igual a 43.200. E eu tenho o custo de fabricação mensal de 1.800 multiplicado por 12 igual a 21.600. Então, eu preciso de 64.800 por ano para manter o meu custo de fabricação, entre materiais e o gasto de fabricação como um todo. Então, os dias em giro ou os dias de custo de fabricação é de 151 dias. O que esses 151 dias significa? Significa que a empresa precisa imobilizar ou ela precisa guardar, em média, 151 dias do seu custo anual de produção para capital de giro. Então, quanto melhor ela gerir esse recurso, menos ela vai precisar imobilizar. Então, veja, quanto melhor ela negociar com o fornecedor, quanto menor ela negociar com o cliente, menor vai ser a necessidade dela imobilizar recurso e poder trabalhar melhor o dinheiro que ela tem.
certo? Então, esse é um indicador de rotatividade. Entendendo? Então, à medida que você conhece os seus custos, à medida que você conhece os prazos, você começa a trabalhar na gestão desses prazos para que você consiga otimizar o uso do recurso. Uma outra análise que é importante fazer quando você fala em gestão gestão operacional são as informações relacionadas à estocagem e a pagamentos e recebimentos de forma geral. Para você fazer esses cálculos, e vocês já fizeram isso em outra disciplina, então não será uma novidade para vocês, vocês vão precisar de informações do balanço e da DRE. Por exemplo, estocagem de materiais. Que informação que eu estou buscando quando eu faço essa conta? Eu estou buscando quantos dias em média ou quanto gira o meu estoque durante o ano. Como é que eu faço essa conta? Eu vou pegar o consumo de materiais, quanto eu gasto de materiais, quanto foi o meu gasto de materiais, e vou dividir pelo estoque de materiais. Então, por exemplo, se o meu consumo de materiais no ano foi de 10.025 e o meu estoque de materiais no final do ano é de 1.788, significa que durante o ano o meu estoque girou 5,61 vezes. E dias em estoque? Quantos dias o meu estoque fica? Quantos dias o meu estoque fica parado? Ou quantos dias em média, eu tenho materiais em estoque? Vou pegar lá no meu balanço patrimonial, estoque de materiais, vou multiplicar por 360 e vou dividir pelo meu consumo de materiais. Os dias em estoque vão ser, por exemplo, 1.788 multiplicado por 360, dividido por 10.025, igual a 64. Ou seja, 64 dias a empresa estoca, em média, os seus materiais durante 64 dias no ano. Então, você compra o estoque e eles ficam parados, ficam mantidos lá, guardadinhos, durante 64 dias. Tá? Você deve pensar, tá, professora, mas eu já planejei isso, eu já tenho uma política de estocagem. Mas uma coisa é planejar e outra coisa é a prática. Nós já estamos na execução, nós já estamos no momento em que as coisas estão acontecendo. E eu preciso verificar se aquilo que eu programei, se a minha política de estocagem, ela efetivamente acontece na prática. Uma vez que eu tô com isso acontecendo de forma contínua. Então, a todo momento eu estou produzindo, a todo momento eu estou vendendo, e eu não consigo saber exatamente se o meu estoque está parado ou se eu estou mantendo o estoque suficiente para X dias conforme eu planejei. Então, por meio dessa conta, quando você olha os dados já ocorridos, você confirma se aquilo que você programou efetivamente está acontecendo. Então, digamos que essa empresa ela tenha lá uma política de estocagem de 2 meses, você vê que os números dizem que efetivamente isso está acontecendo. Então, em média, 64 dias é o tempo que o material fica em estoque. A mesma conta você vai fazer com pagamento de fornecedores. Então, lá, quando você fez o teu estudo da determinação de ativos, você disse que você tem lá 30 dias, 45 dias, 60 dias para pagar fornecedores. E você tem vários fornecedores. Então, vamos ver quando efetivamente a prática ocorre, se aqueles dias que você mencionou no teu planejamento estão sendo executados. Então, eu vou fazer a conta. Vou ver se o prazo médio do pagamento dos fornecedores é compatível com aquilo que eu programei. Então, eu vou pegar os fornecedores que estão registrados lá no meu balanço patrimonial, vou multiplicar por 360 e vou dividir pela compra de materiais. Essa compra de materiais ou consumo de materiais não vai aparecer numa conta específica num demonstrativo, né? Vocês sabem disso. Mas você pode chegar nesse valor utilizando as informações que estão nos demonstrativos. Por exemplo, eu vou pegar o estoque final de materiais, vou diminuir o estoque inicial de materiais, igual a compra de materiais.
Mas nós sabemos que a compra do estoque de materiais está líquido de imposto, então eu vou adicionar os impostos, esse valor, e vou ter a informação de qual foi o valor de compras de materiais, compras brutas de materiais durante o ano, para eu poder relacionar com os fornecedores. Então, digamos que lá no meu balanço tenho 679 reais de saldo devido ao fornecedor, multiplicado por 360, dividido por 11.816, igual a 21 dias. O que quer dizer isso? Indica que, em média, a empresa demora 20 dias para pagar os seus fornecedores de materiais, certo? Estão entendendo? Então, lá no planejamento, havia uma previsão de se ter 20 dias ou 30 dias de prazo para pagar fornecedor. Depois que as coisas acontecem, depois que você já está na execução, você vai confirmando aquelas informações. A mesma coisa com estocagem de produtos em processo. Como é que eu vou fazer essa conta? Eu vou pegar o custo do produto vendido e vou dividir pelo estoque de produtos em processo. Onde que eu tenho essa informação? Tenho lá no balanço. E os dias em estoque, eu vou dividir o estoque de produtos em processo multiplicado por 360, dividido pelo CPV. Então, nesse exemplo, a empresa mantém em estoque produtos em processo, mantém esses produtos em processo estocados durante 20 dias. Então, olha, os indicadores evidenciam que a fábrica consegue produzir 18 ciclos de fabricação, ou seja, ao longo do ano, 18 vezes a linha de produtos. Então, dentro do ano, a linha de produção, ela se renova durante 18 vezes. Em outras palavras, o ciclo produtivo da empresa do consumo de materiais até a produção final leva apenas 20 dias. Então, aí você consegue entender quanto tempo demora para o teu produto ficar pronto em média. Então, nesse exemplo, 20 dias. Então, notem que com as informações que você tem lá no balanço patrimonial, na demonstração do resultado, você consegue confirmar as suas informações planejadas. Então, você não precisa ter lá um profissional que fique controlando isso, até porque isso é praticamente impossível em função dos produtos estarem acontecendo, várias fases do ciclo operacional estão acontecendo simultaneamente. E aí você não consegue separar cada produto do todo. Como é que você faz essa confirmação? Olhando as informações dos relatórios contábeis. A mesma coisa você pode fazer com estocagem de produtos acabados. Pega lá o CPV, divide pelo estoque de produtos acabados e você vai ver, né, qual foi o giro dos estoques. Ou você consegue ver qual foi a média que o estoque acabado ficou parado, ficou guardadinho lá esperando a venda. Então, nesse exemplo, a empresa leva apenas 16 dias, ou do momento em que o produto ficou pronto até o momento que a venda acontece, são 16 dias de prazo. Então, note que esse produto não fica estocado por muito tempo a partir do momento que ele está acabado. Entende? Então, você começa a entender melhor, né, se o teu operacional, se a tua execução corresponde ao seu planejamento. Da mesma forma, o recebimento de clientes. Se você tinha lá uma programação da qual resultou uma necessidade de capital de giro e agora você quer confirmar se aquele número de dias que você previu efetivamente acontece na prática. Você vai pegar lá no teu balanço, na conta clientes ou duplicados a receber, o valor desse grupo, multiplica por 360 e divide pelas tuas vendas brutas. E aí você vai ter, em média, quantos dias a empresa demora para receber as suas vendas. Então, nesse exemplo, a empresa leva, em média, 31 dias para receber as suas vendas. Entendem? Então, é isso que a controladoria faz no processo de execução, na fase de execução. Ela vai trabalhando com as informações, primeiro entendendo como funciona o ciclo operacional, né, auxiliando na gestão desse ciclo por meio de informações, e aí comparando, analisando o desempenho de cada um desses ciclos e comparando com aquilo que foi planejado.
Outros conceitos importantes ainda na fase da execução é a gestão do capital de giro, que corresponde basicamente ao monitoramento completo do ciclo operacional padrão ou ideal e do impacto financeiro que a magnitude do ciclo provoca nas necessidades dos recursos empresariais. Então, veja o que quer dizer isso. Então, se você começar a existir um descompasso daquilo que foi programado lá na determinação de estrutura do ativo, onde você previu um prazo médio de estocagem para materiais, para produtos acabados, um prazo médio para pagamento, um prazo médio para recebimento, e com base naquilo você definiu qual é o capital de giro que a empresa precisava ter, e aí somado, esse recurso somado aos ativos fixos, você sabia quanto de dinheiro você precisava para o negócio. E aí, se na hora da execução isso começa a descolar, isso vai dar um impacto no capital de giro. Então, por isso que ele precisa ser monitorado constantemente. Outra coisa que a controladoria precisa fazer também na fase da execução é a gestão do imobilizado, que tem como foco central a verificação periódica da capacidade de geração de serviços dos ativos fixos e dos custos reais e operados. Então, lá na fase anterior, você identificou quantos reais ou qual volume de recursos você precisava investir nos ativos fixos. Depois disso, lá na programação, você já verificou a capacidade produtiva que esses ativos fixos são capazes de gerar e, consequentemente, a depreciação que esses ativos fixos vão provocar, vão sofrer, aliás, a qual vai ser incorporada nos custos dos produtos. Então, também você precisa acompanhar isso. A contadoria também precisa fazer a gestão desses ativos. E, claro, também dos recursos humanos. Evidenciar o resultado que cada funcionário dá para a empresa em termos de lucro ou prejuízo. Então, o funcionário está produzindo conforme o esperado, existe uma produtividade média esperada por funcionário. Então, calcular resultado por funcionário e verificar se ele está produzindo dentro dessa capacidade prevista ou se ele está produzindo a menos ou produzindo a mais. Então, você vai agora na execução, você já começa a preparar as informações para fazer a avaliação, para fazer o controle. Você começa a produzir informações, acompanhar o processo de gestão operacional para poder ter informações para na sequência fazer a comparação entre aquilo que se previu e aquilo que está sendo efetivamente realizado, certo? E aqui tem um exercício para vocês exercitarem. Eu vou deixar no mudo esse exercício para que vocês relembrem um pouco desses cálculos e também vou deixar no mudo ali algo pequeno, mais simples que vocês vão estar implementando no trabalho de vocês. Então, no trabalho prático, a partir de agora vai começar a ficar um pouco mais difícil de a gente trabalhar, porque agora sim a gente só teria que trabalhar com estimativas, com situações, porque vocês não vão poder colocar a empresa em prática, certo? Mas de qualquer modo, vocês vão exercitar um pouquinho com esse exercício e vocês vão verificar o que vocês vão fazer na parte 10 do trabalho de vocês, ok? Então, até mais!